Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Bom dia, pessoal. Bom dia, GP às 10. Tudo bem? Pois é, Grande Prêmio da Bélgica num fim de semana trágico, triste para todo mundo. Mas vamos falar um pouquinho dessa corrida e de tudo aquilo que aconteceu em Spa-Francorchamps. Liga aí. Bom, o Charles Leclerc venceu pela primeira vez na carreira, né? Isso é legal ver um piloto novo, de um país novo, primeira vez que um piloto de Mônaco ganha um grande prêmio, um garoto de apenas 21 anos, que já tinha mostrado capacidade de vencer corridas, teve um probleminha aqui, outro probleminha ali, mas teve fez um fim de semana perfeito, a gente pode dizer, né? Largou na pole, liderou a primeira parte da corrida, depois segurou a onda para ficar um pouquinho mais do que o Vettel na pista antes de trocar pneus. Ele usa melhor os pneus da Ferrari. O Vettel, com 4 títulos no lombo, né, foi obrigado a sair da frente para o menino ganhar a corrida. Aliás, foi uma ajuda valiosa, porque se o Vettel não dá uma seguradinha de leve no Hamilton, em dois momentos ali, naquela volta específica que o Hamilton chegou nele, talvez o Hamilton tivesse a possibilidade de ganhar a prova. Ele chegou apenas 9 décimos, um segundo, atrás do Charles Leclerc. Então foi uma corrida bacana, uma corrida que teve alguns momentos de um certo tédio, mas lá no pelotão intermediário acontecia muita coisa, como a gente viu nos duelos do Albon com o Ricciardo, Ricardão, né, do Ricardo. Quem mais passou? O Ricardo? Bom, todo mundo passou o Ricardo, mas o Albon fez uma corrida espetacular no fim, o duelo dele com o Pérez, né, largando em 17º, estreando pela Red Bull, chegando em 5º, um grande resultado mesmo. A presepada do dia foi do Max Verstappen, cometeu um erro logo na primeira curva, nem parecia o Verstappen desse ano, teve uma recaída, digamos assim, uma pena, porque ele tinha uma chance boa de fazer uma prova para pódio, considerando que o Albon largou em 17º e chegou em 5º, né? O Verstappen, na posição de grid dele, tinha todas as possibilidades, sim, de lutar por um pódio com o Bottas, né, que foi o terceiro colocado. Mas, enfim, o Verstappen está cheio de crédito, e pilotos erram de vez em quando, né? Não é uma desgraça também, nossa, tá vendo? Eu falei que ele era jovem, burro, impetuoso, não é nada disso. Cometeu um pequeno erro em largada, que é muito fácil de acontecer, né? E ele acabou desperdiçando uma boa chance de marcar pontos importantes para ele nessa temporada. Foi uma pena, mas como ele mesmo disse, diante de tudo que aconteceu no final de semana, não tem a menor importância, não tem realmente a menor importância. Já vamos falar um pouquinho do Antoine Hubert. O Norris, coitado, putz grila, 5º colocado, logo na largada, ganhou 6 posições, se segurou ali naquela posição o tempo inteiro, né, o famoso primeiro dos outros, nessas condições, né, sem o Verstappen e com o Albon largando lá atrás, e acabou quebrando na última volta. Né? Um ótimo piloto, está apanhando de vez em quando, né, nessa temporada, cometendo um errinho ou outro, tendo alguns problemas de confiabilidade, e foram problemas dessa natureza que o tiraram da corrida na última volta nesse final de semana. Gasly, na Toro Rosso, fez mais ou menos o que dava para fazer, pontuou, tá legal, vai ter de recomeçar a carreira praticamente, tão novinho, né? E tivemos o pateta do dia, que foi o Magnussen, coitado, que foi ultrapassado por quase todo mundo, só não foi ultrapassado pelos pilotos da Williams. O resto, como é ruim de corrida o carro da Haas. Leclerc é uma realidade já, merece todos os elogios, mas como eu disse, e como ele mesmo disse, é muito difícil comemorar alguma coisa, festejar, celebrar, exaltar alguma coisa num fim de semana em que morre um dos seus, né? No caso, estou falando do pessoal que estava lá correndo lá em Spa, tanto na GP3, na Fórmula 3, perdão, quanto na Fórmula 2 e na Fórmula 1, né? Esse pessoal, incluímos os jornalistas também, todo mundo faz parte de uma grande família desse universo do automobilismo. A morte, que como tem sido muito mais rara, tem sido pouco frequente já há algum tempo, ainda bem, essas mortes chocam bastante, né? Correndo o risco de esquecer alguém, depois do Senna, né?
A Fórmula 1 demorou muito para perder alguém, perdeu o Bianchi, e não foi no autódromo, né? Ele bateu em Suzuka, você se lembra, no final do ano, depois 6 meses, 7 meses depois ele não resistiu, acabou morrendo. Tivemos o Justin Wilson, uma tristeza tremenda na Fórmula Indy, né? Quem mais? O Surtees, o garoto na própria Fórmula 2, talvez eu tenha esquecido alguém, me desculpem, mas e agora o Antoine Hubert, bom piloto que a Renault estava de olho, a Renault estava preparando, quem sabe, para colocar na Fórmula 1, já tinha ganhado 2 corridas esse ano, uma em Mônaco e outra na França, né? Era um garoto muito querido por todo mundo, deu para perceber pelo tom, não é nem pelas manifestações, tem muita gente que se manifesta meio que pro forma e tal, mas o tom das manifestações, principalmente dos pilotos da Fórmula 2, mostra que o Hubert era um garoto muito querido, né? E o acidente foi violentíssimo, tão violento que cancelaram a corrida antes mesmo de se saber o estado em que esses meninos estavam, o Correa e o Hubert. Foi na segunda volta, eu acho que fizeram muito bem de cancelar a prova do dia seguinte, né, na Fórmula 2, não teve então rodada nesse final de semana, e muita gente ficou me perguntando, ou ficou indignado com o fato de a Fórmula 1 ter feito a corrida nesse fim de semana, no domingo, um dia depois. Gente, nós precisamos entender o seguinte: automobilismo é muito perigoso, está escrito nas credenciais da gente, está escrito Motorsport is dangerous, todo mundo sabe disso, isso não é novidade, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de campanha pró-FIA, pró-Fórmula 1, aplaudindo o fato de ter feito a corrida e tal, não, só que a realidade é essa, não fazer a corrida de Fórmula 2 faz todo o sentido. Primeiro que eram colegas dele, né? Colegas do Roberto, estavam e são muito jovens, esses meninos entrariam em parafuso nessa corrida, com certeza. Então, por motivos que são vários, respeito, luto e segurança deles mesmos, né? Não fazia sentido correr a Fórmula 2. Então por que fazia sentido correr a Fórmula 1? Porque na Fórmula 1 são adultos que correm, né? São caras mais maduros, são caras com muita experiência, com muita rodagem. Então o efeito, digamos assim, psicológico desse acidente, dessa morte, acaba sendo um pouco menor, embora todo mundo estivesse ali claramente abalado e abatido e chateado. Eu sou a favor de cancelar uma corrida quando há uma morte no autódromo, numa outra categoria, ou num treino da mesma categoria e tal. Se o motivo do acidente for estrutural, né? Se, por exemplo, o acidente tivesse ocorrido porque o asfalto de Spa estava se desmilinguindo, né? E foi o que motivou, o que causou o acidente. Mas não foi o caso. Foi um acidente de corrida. Nós estávamos tendo ali uma corrida na Fórmula 2 e os acidentes, infelizmente, eles acontecem, vão continuar acontecendo. E o trabalho de todo mundo que está na Fórmula 1, que está no automobilismo, é tentar minimizar os riscos também, claro, com pistas melhores, carros melhores, etc, etc, etc. E tentar minimizar as consequências com carros cada vez mais bem construídos, pistas cada vez mais seguras e tal. Agora não há nunca haverá 100% de segurança nesse negócio, nunca, em corrida de automóvel, onde quer que seja. Você pode fazer uma pista no deserto do Saara. Se você anda 300 por hora, você pode até não bater em nada se você correr no deserto do Saara, mas você pode dar roda com alguém, sair capotando, alguém pode rodar, você pode bater no cara em T, como aconteceu, né, infelizmente. Então não há 100% de segurança, gente. Não adianta a gente querer achar aqui que foi um desrespeito, foi uma maldade, foi uma sacanagem. Não. É assim. De novo, se as causas do acidente estivessem ligadas ao circuito, a um problema do autódromo, ou então um problema de construção dos carros, descobriram que asa traseira não pode, então todos os carros de Fórmula 1 têm asa, então não pode correr, né? Ou que os pneus tinham um problema, a solicitação muito grande nas curvas e tudo mais, e são os mesmos pneus da Fórmula 1, ok. Quando você detecta, diagnostica logo, rápido, né, o motivo de um acidente, a causa de um acidente, e se ele pode se reproduzir numa corrida que vai acontecer no dia seguinte, né, mesmo que em outra categoria, aí sim se justifica um cancelamento, né, por motivos de segurança. Mas realmente não era o caso, e assim a Fórmula 1 teve a sua disputa normal, com todo o respeito, uma corrida muito contida de todas as partes, né?
no pódio, na torcida. Foi muito comovente ver ali na volta 19, que era o número do Hubert, o pessoal aplaudindo, fazendo ali se manifestando em solidariedade à família, os amigos e tal. Então, é assim. Não adianta. Ah, mas então você não acha que a corrida de Imola, eu tenho certeza que vão perguntar isso, tinha que acontecer depois da morte do Ratzenberger? De novo, a morte do Ratzenberger, o acidente do Ratzenberger foi causado por um problema no carro dele. A asa quebrou e ele bateu. Não teve nada a ver com o acidente do Ayrton Senna, né? Então, cara, é assim. As coisas são muito perigosas, né? As corridas de carro, de qualquer categoria, são muito perigosas e o trabalho é constante, é permanente para reduzir, minimizar riscos e consequências quando acidentes acontecem, porque eles sempre vão acontecer. Não tem jeito, é da natureza desse esporte. Fica aqui a nossa tristeza profunda, né, pela morte do Hubert. Como eu disse, as mortes têm sido menos frequentes. Eu lembro de conversar com pilotos dos anos 50 é um exagero, 70, 80, né, que diziam que a morte era uma coisa muito presente na carreira deles, na vida deles. Você tomava café, o Emerson acho que falava isso, toma café da manhã com o cara e não sei se eu vou almoçar com ele no dia seguinte, né? Porque morriam 2, 3 por ano, não só na Fórmula 1, na Indy, na NASCAR, nas corridas de protótipos, em rally. Putz, gente, se vocês olharem as estatísticas de mortes em acidentes em corridas, não sei nem se existe alguma estatística muito confiável, eu não tenho número aqui, então não vou ficar aqui chutando tanto, né? Mas nos anos 60, 70, 80 e até 90, primeira metade dos anos 90, em relação àquilo que está acontecendo agora, houve um claro progresso na questão da segurança, claríssimo progresso. Mas, infelizmente, de vez em quando acontece, como aconteceu com o Gilles Bianchi, que foi o último, né, piloto de Fórmula 1 que acabou morrendo. Agora tivemos esse acidente com o Hubert na Fórmula 2, tivemos na Fórmula Indy. É duro, bicho, é duro. Mas enfim, uma boa semana para todo mundo. Quarta-feira a gente está de volta. Acho que estão mudando o horário no meu GP às 10 de quarta, não tenho certeza. Eu recebi uma escala, mas eu estava de férias, volto de férias nessa segunda-feira, hoje, portanto, para a televisão, aqui para o Rio de Janeiro, e lá para o Rio de Janeiro, estou gravando em São Paulo, e saberei depois, tá bom? Uma boa semana para todos e parabéns ao Leclerc, né? Voltando rapidamente à Fórmula 1, parabéns mesmo, uma grande vitória, a primeira vitória da Ferrari no ano, e pena que aconteceu num fim de semana tão sombrio como foi esse de Spa-Francorchamps. Até mais, valeu!